Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos iniciando hoje uma série de vídeos para falar especificamente sobre ansiedade. Muito bem, recebi lá no meu Instagram, Prof. Ivando, uma série de pessoas pedindo que eu continuasse uma série que eu fiz lá de 21 dias contra a ansiedade e eu resolvi trazer aqui também para o YouTube. Nós vamos falar sobre tratamentos, como é que a ansiedade se manifesta e o que eu posso fazer para reconhecer se eu tenho ou não ansiedade e como eu devo fazer para diminuir ou até mesmo eliminar os níveis de ansiedade. É importante que a gente entenda que a ansiedade é uma doença típica dos tempos modernos. Nós temos dentro de nós, no nosso cérebro mais primitivo, uma coisa que a gente chama de resposta de luta ou fuga. Toda vez que nós estamos em perigo, o nosso cérebro tem um mecanismo específico para nos defender. Trata-se de um mecanismo de sobrevivência que vai fazer com que a gente, na presença de um perigo, nós lutemos, fujamos ou nós podemos inclusive congelar. E como é que o nosso organismo faz? Ele coloca uma série de neurotransmissores para trabalhar naquele momento, causando todas aquelas sensações que a pessoa tem quando apresenta ansiedade. Sudorese nas mãos, formigamento, aquele gosto metálico na boca, o coração acelerado. Todos esses são sintomas de ansiedade resultantes dessa resposta que o nosso próprio organismo dá para situações de perigo. Isso é muito natural, nós precisamos nos preparar para os perigos. Veja bem, eu que sou professor, quando eu estou nos primeiros dias de aula, quando eu vou falar com uma turma a primeira vez, eu tenho todos esses sintomas. Isso é natural, para que a gente reaja frente aos perigos e situações desconcertantes das nossas vidas. O problema é quando esses sintomas se manifestam cada vez mais frequentes e sem a existência de algo que justifique a manifestação desses sintomas. E aí, então, a gente pode estar falando sobre um transtorno de ansiedade, onde a ansiedade ela se torna patológica. Em geral, a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então nós antecipamos algo que vai acontecer, ou seja, não aconteceu ainda e nós já emitimos todos esses sintomas. O que eu já expliquei é que isso é natural, todos nós temos em certa medida. Ocorre que o excesso disso é que provoca os transtornos de ansiedade. E vejam bem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 9,3% dos brasileiros apresentam sintomas de ansiedade. Nós estamos falando aí 1 em cada 10. Isso se torna ainda mais grave nas grandes metrópoles. Estima-se que na cidade de São Paulo, a maior metrópole brasileira, 30% dos habitantes sofram de ansiedade. Isso leva a ansiedade a se tornar o mal do século, passando, inclusive daqui a alguns anos, segundo estimativas da OMS, os acidentes de trânsito e a depressão. Ou seja, cada vez mais nós nos tornaremos seres mais ansiosos justamente por essa vida moderna que nós levamos, com o celular à mão o tempo todo, trabalhando o tempo todo, respondendo mensagens e pela própria cobrança que a sociedade nos impõe por determinados padrões. Dito isso, o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. Não é o país estruturalmente, mas a população onde se apresenta a maior quantidade de casos de ansiedade. E isso se agrava ainda mais nos estudantes, principalmente na hora de apresentar um trabalho, na hora de fazer uma prova, essa ansiedade vem de uma maneira muito forte. Então, se você se interessa pelo assunto, quer saber um pouco mais, quer saber como é que se trata isso, quer dicas importantes, continue acompanhando a nossa série, porque esse é apenas o primeiro vídeo. Um abraço, gratidão, até mais.